Meus pais cancelaram meu aniversário por causa da minha irmã mimada que deu um piti para ir em uma viagem, então me mudei para a casa do meu avô que cortou a mesada deles e revelou que eles nunca me quiseram. Oi, então, acabei de fazer 18 anos alguns dias atrás, mas infelizmente meus pais cancelaram minha festa no último minuto porque minha irmã mais velha e malcriada exigiu. Para ser honesta, ela nem deveria estar aqui para a festa e eu estava muito feliz com isso, mas é só minha sorte que no dia em que ela deveria ir embora todos os voos foram cancelados por causa de fortes tempestades no meio oeste. Ela deveria partir para Nova York 3 dias antes do meu aniversário com um monte de amigos, mas por enquanto eles tiveram que adiar a viagem e ela está extremamente chateada com isso, o que significa que meus pais estão pisando em ovos com ela porque eles realmente não querem irritá-la. Quer dizer, eles não ousariam, ela é a queridinha da nossa família afinal. Tanto que na manhã do meu aniversário ela exigiu que meu aniversário fosse cancelado porque se ela não pode se divertir eu também não vou. E claro, meus pais nem pensaram duas vezes antes de enviar a mensagem para todas as pessoas que haviam sido convidadas e eu só descobri sobre isso muito mais tarde, por volta da noite quando estava esperando pacientemente que todos os convidados chegassem, mas ninguém estava aparecendo. Quando finalmente perguntei aos meus pais por que ninguém havia chegado. Até às 7 horas da noite eles finalmente me disseram que haviam cancelado a festa sem nem me perguntar porque minha irmã estava muito chateada e eles não achavam que seria certo ter uma festa quando ela estava em tal estado. Fiquei tão furiosa que comecei a gritar com meus pais porque era tão injusto. Meus pais sempre agiram de forma muito diferente com minha irmã, atendendo a todas as suas necessidades mais do que as minhas, esperando que eu me comprometesse e me ajustasse ao longo da minha vida. E eu sempre fiz isso, mas isso era demais. Foram meus pais que se ofereceram para organizar minha festa de 18 anos para mim e convidaram todos os meus amigos e parentes para que pudéssemos ter uma grande festa de aniversário e agora eles cancelaram tudo sem nem me dizer só porque minha irmã estava reclamando de uma viagem que foi cancelada por motivos muito válidos e que nem estava sob o controle de ninguém. Meus pais também foram espertos o suficiente para dizer a todos os convidados que o motivo do cancelamento da festa era porque eu tinha adoecido de repente e pediram especificamente a todos que não me enviassem mensagem sobre isso até o dia seguinte porque então eu acabaria ficando no meu telefone e essa era a última coisa que eu precisava com minha enxaqueca. Então ninguém tinha me enviado mensagens e eu não consegui descobrir o que estava acontecendo até o último minuto. Assim que meus pais me contaram o que estava acontecendo comecei a brigar e gritar com eles. Eu estava extremamente chateada porque não seria justo comigo e mesmo assim a única coisa com que eles se preocupavam era que eu estivesse sendo muito barulhenta porque estavam preocupados que minha irmã acordasse da soneca. Eu não poderia me importar menos com isso e continuei gritando até que minha irmã desceu as escadas e começou a defender nossos pais dizendo que eles não tinham feito nada de errado. Ela afirmou que foi ela quem disse que não queria ninguém festejando ou tendo qualquer tipo de celebração em um momento em que ela estava tão chateada porque seria simplesmente insensível. E se eu não conseguia ver isso então eu era realmente a pessoa mais mimada e egoísta. A audácia de dizer isso para mim depois do que ela tinha feito me irritou a tal ponto que comecei a xingá-la cegamente. Agarrei seu cabelo e tentei sacudi-la. Então as coisas acabaram ficando físicas. Nossos pais tiveram que nos separar e acho que não ouvimos a campainha tocando até que finalmente paramos de brigar. Meus pais estavam muito certos de que haviam desconvidado todos, mas quando abriram a porta meu avô estava do lado de fora. Meu avô paterno é realmente uma força a ser reconhecida e todos na família o temem e o respeitam muito, incluindo meus pais, então tê-lo à porta não era uma boa notícia para eles. Assim que a porta foi aberta ele entrou e começou a perguntar por que havia tantos gritos e palavrões, e ele olhou para mim em busca de respostas porque bem, eu era a que mais xingava. Normalmente eu não contaria a ninguém sobre o tipo de tratamento que recebia dos meus pais porque era muito mesquinho, mas desta vez eu não tinha absolutamente nada a perder e contei tudo ao meu avô. Eu estava muito chateada com meus pais e minha irmã e não achava que havia mais sentido em tentar esconder a verdade porque isso só os encorajaria a me tratar ainda pior. Era hora de me expressar e foi o que fiz. Eu também disse a ele que minha irmã ser tratada como a favorita não era apenas um incidente isolado, era algo que eu tive que aguentar todos os dias nos últimos 18 anos da minha vida, mas este incidente foi o limite e eu não aguentava mais isso. Assim que terminei de falar sobre isso pude ver que meu avô estava absolutamente chocado. O choque era visível em seu rosto e em poucos segundos ele se virou para meu pai e começou a repreendê-lo. E eu descobri muitas coisas que até então eu não fazia ideia. Meu avô começou a repreender meu pai porque aparentemente ele estava enviando dinheiro para meus pais todos os meses nos últimos 2 anos porque meus pais estavam lutando para manter seus negócios funcionando e também sustentar nossa família. Então era realmente meu avô quem estava nos sustentando o tempo todo. E até mesmo esta festa que meus pais estavam prestes a levar o crédito tudo tinha sido pago pelo meu avô. Meu avô disse aos meus pais que eles realmente o decepcionaram ao me tratarem dessa maneira porque pela maneira como eu estava agindo era muito óbvio que eu tinha sido traumatizada por causa do favoritismo deles para com minha irmã. Meus pais o deixaram falar em silêncio. Mas minha irmã, sendo a idiota absoluta que ela é, tentou discutir com ele e disse que a única razão pela qual ela pediu para cancelar a festa foi porque ela estava absolutamente arrasada que sua viagem a Nova York, pela qual ela estava ansiosa nos últimos meses, tinha sido cancelada para o futuro próximo e que era realmente insensível da minha parte ter uma festa quando ela estava sofrendo, mas meu avô não tinha tempo para ela e para as besteiras que ela estava dizendo e disse a ela na cara que ela era o epítome do egoísmo por exigir que eu cancelasse minha festa de 18 anos apenas para acomodar seus sentimentos sobre uma viagem que ela poderia fazer mais tarde. Ele disse a ela que o mundo não girava em torno dela e acho que isso deve ter sido realmente uma novidade para ela. De qualquer forma, minha irmã discutindo com meu avô irritou ainda mais e eventualmente ele apenas disse aos meus pais que não os apoiaria
trabalharia mais e que eles estavam por conta própria agora. Então ele me disse para fazer as malas e ir com ele se eu quisesse me mudar porque claramente meus pais não prestavam e só se importavam com a minha irmã. Mesmo quando meu avô disse isso, a única coisa com que meus pais pareciam estar indignados era o fato de que meu avô tinha dito que eles não receberiam mais nenhum apoio financeiro dele. Eles nem pareciam se importar com o fato de que ele tinha se oferecido para me deixar morar com ele e eu estava prestes a aceitar essa oferta, o que só mostra que meu avô estava completamente certo sobre eles não darem a mínima para mim. Então não perdi tempo, subi as escadas quando meus pais tentaram negociar e discutir com meu avô para que ele não retirasse seu apoio e rapidamente arrumei minhas coisas e depois desci e saí com meu avô que nem olhou para trás para seu filho uma última vez. Enquanto estávamos dirigindo para sua casa ele até se desculpou comigo por tudo que eu passei e disse que deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. Não sei o que isso significa, mas estou muito feliz por estar ficando com ele agora. As únicas pessoas que estão infelizes com esse arranjo são obviamente meus pais e eles estão tentando incansavelmente entrar em contato comigo. Ainda não os bloqueei, mas também não tenho respondido a eles. Não atendi nenhuma das ligações deles e nem respondi a nenhuma das mensagens, mas tenho lido todas elas. Minha mãe e meu pai continuaram me mandando mensagens para se desculpar e dizendo que realmente não pensaram bem, que sempre colocaram minha irmã em primeiro lugar porque ela era mais delicada e seus sentimentos eram mais frágeis. E ao fazer isso eles nem perceberam que estavam me negligenciando e estavam realmente arrependidos. Eles realmente tentaram muito fazer parecer que só estavam me negligenciando porque pensavam que eu era forte e resistente o suficiente para lidar com isso, mas sejamos realistas. Minha irmã é quase 5 anos mais velha que eu e ela deveria ser a pessoa que deveria ser forte o suficiente para lidar com o fato de que ela tinha que dividir os pais comigo. Então eu não acreditei em uma única palavra do que meus pais estavam tentando me dizer e sabia que eles só estavam agindo dessa maneira porque queriam que eu voltasse para que meu avô continuasse a apoiá-los. Tudo o que eu queria deles era apenas um pedido de desculpa genuíno, mas isso nunca veio e começou a me irritar muito. Então esta manhã eu disse ao meu pai para parar de me mandar mensagens e disse que sabia que eles só estavam fazendo isso porque queriam que meu avô continuasse a apoiá-los e que eu não precisava de suas falsas desculpas. Eu terminei com eles e eles me mostraram exatamente onde estavam suas prioridades ao cancelar minha festa de aniversário sem nem me perguntar. Essa foi realmente a gota d'água e agora eu nunca mais voltaria para eles. Em vez de se desculpar, meu pai me respondeu e disse que sabia que tinha me tratado injustamente e que minha mãe também, mas que eles estavam dispostos a se desculpar por isso e prontos para fazer qualquer coisa para compensar. Eles cometeram um erro ao dizer que estavam prontos para fazer qualquer coisa porque aproveitei essa oportunidade para dizer a eles que só concordaria em voltar para eles e falar com meu avô sobre apoiá-lo e somente se eles pudessem me prometer que quando eu voltasse, minha irmã não estaria mais morando conosco. Afinal, ela tinha 23 anos e trabalhava há 2 anos, então já deveria ter economizado dinheiro suficiente para se mudar. Então eu nem acho que estava sendo tão injusta. Mas meus pais acham que estou sendo ridícula e insensível, então agora estou sendo criticada por dizer aos meus pais que só vou voltar a morar com eles se minha irmã se mudar. Edição. Ei, então, todo mundo queria saber exatamente por que eu não tinha falado com ninguém da minha família sobre como eu estava sendo tratada pelos meus pais. Bem, para começar, acho que mencionei no meu post original que antes eram apenas pequenos incidentes mesquinhos. Lembro-me de sempre ter sido dito que eu tinha que deixar a última fatia de pizza ou o último de qualquer comida que fosse pedida para minha irmã se ela gostasse. E se ela não gostasse só então eu tinha permissão para terminar tudo. E da mesma forma, eu não tinha permissão para comprar ou usar o tipo de roupa que ela gostava. Meus pais me disseram que ela tinha seu estilo pessoal e que eu nunca deveria tentar copiá-lo. E isso significava que eu não podia usar nada que estivesse na moda. Eu era basicamente forçada a usar suas roupas usadas já que tínhamos quase o mesmo tamanho. Raramente eu conseguia comprar algo novo porque meus pais achavam que era inútil. Então você sabe, esse tipo de coisa. Ela sempre foi uma grande prioridade para meus pais e embora essas coisas sejam mesquinhas, elas se acumulam. Infelizmente nunca pensei que isso fosse importante o suficiente para mencionar aos meus parentes. E mesmo que eu tivesse feito isso, dificilmente acho que esses eram motivos para alguém querer me levar embora ou se oferecer para me deixar sair de casa. E é por isso que fiquei quieta sobre isso. Porque senão isso só irritaria meus pais ainda mais. E sobre meu avô, eu disse que ele é uma força a ser reconhecida porque literalmente todo mundo na família o admira e o respeita. No seu tempo ele foi um dos melhores advogados e ganhou muitos casos difíceis. Ele é extremamente correto moralmente, leva um estilo de vida muito disciplinado, e sem mencionar que ele também é extremamente rico. Então obviamente nem é preciso dizer que todo mundo na família o admira. Se eu quisesse poderia ter falado com ele sobre como meus pais estavam me tratando, mas até o ano passado meu avô estava muito ocupado cuidando da minha avó que estava em seus estágios finais de vida. Ele estava um pouco preocupado demais com isso e eu não queria incomodá-lo com minhas queixas mesquinhas contra meus pais quando ele já estava lidando com tanta coisa. E depois que minha avó faleceu ele estava de luto. Então não achei que valesse a pena tocar no assunto de qualquer maneira. Agora que ele se ofereceu para me ajudar estou muito grata por isso, sempre tivemos um bom relacionamento. Então não é surpresa que ele tenha se oferecido para me deixar morar com ele até que seja a hora de eu ir para a faculdade. Ele até me disse que vai arcar com todas as despesas até que eu esteja trabalhando. Atualização. Oi, então, decidi que vou manter a condição que impus aos meus pais. Obviamente não tenho intenção de voltar a morar com meus pais mesmo que eles expulsem minha irmã, só quero ver se eles realmente fazem isso. Só isso.
Isso me permitirá saber se eles estão falando sério sobre me querer de volta e se eles acham que minha irmã é mais importante do que o apoio financeiro do meu avô. Não contei nada a eles sobre isso, mas para ser justa, também havia muitas coisas que ele estava escondendo de mim e que eu só descobri recentemente, então acho que é justo. Estou me referindo ao fato de que meu avô sempre soube que meus pais realmente não me queriam e no entanto ele nunca fez nada a respeito. Na verdade, eu nunca soube porque exatamente meus pais preferiam minha irmã mesmo que ela não tivesse nenhuma qualidade que explicasse seu comportamento parcial. Foi meu avô quem me explicou recentemente que meus pais inicialmente planejavam ter apenas um filho. Mas 5 anos depois do nascimento da minha irmã, minha mãe engravidou de mim. Eles planejaram interromper a gravidez, mas meu pai cometeu o erro de contar aos pais da minha mãe sobre isso e eles insistiram no fato de que se meus pais tivessem sido abençoados com outro filho seria errado rejeitar essa bênção. Então meus avós maternos convenceram meus pais a me ter. Mas infelizmente eles sofreram um acidente de carro terrível quando minha mãe estava no 8º mês e depois de lutar por suas vidas por algumas semanas ambos sucumbiram aos ferimentos. Obviamente minha mãe ficou devastada e teve uma espécie de surto psicótico enquanto estava grávida onde começou a me acusar de trazer má sorte para sua vida. Ela teve que ser internada por algumas semanas e quando voltou estava relativamente melhor. Mas meus pais inconscientemente começaram a se arrepender do fato de terem permitido que a gravidez chegasse tão longe. Eles tinham toda a intenção de me colocar para adoção depois que eu nascesse, mas desta vez meus avós paternos se opuseram e disseram que eles estavam sendo ridículos e não permitiram que meus pais me colocassem para adoção. Eles eram pais relutantes, mas mesmo assim me criaram. Meu avô me contou tudo isso quando confrontei sobre a observação que ele fez quando estava me trazendo para casa, sobre como ele deveria ter sabido melhor e tomado essa atitude há muito tempo. Então é isso que ele realmente quis dizer com isso e eu concordo. Ele definitivamente deveria ter feito isso. Agora que sei a verdade sobre por que exatamente meus pais me trataram de forma diferente, sei que nunca mais voltarei para eles e a maneira como os estou tratando agora é completamente justificada. Eles me puniram por anos por algo que nem era minha culpa. Pelo menos sou melhor do que isso ao puni-los por coisas que são realmente culpa deles. E ainda estou um pouco irritada com meu avô por não ter me contado a verdade antes. Mas eu meio que entendo que essas coisas são difíceis de falar, especialmente para alguém que ainda é criança. Mas ele é a única pessoa em quem posso confiar agora. Então estou tentando não ficar tão brava com ele. Atualização 2. Já faz 1 semana e 4 dias desde que me mudei da minha casa e meus pais estão me mandando mensagens tentando me fazer mudar de ideia sobre a condição que propus, mas eu não respondi a eles. Não achei necessário falar com eles até que tomassem uma decisão. Eles não tentaram me ligar ou mandar mensagens nos últimos 3 dias e eu pensei que eles finalmente tinham desistido, mas hoje enquanto eu estava saindo da escola vi que minha irmã estava do lado de fora e não tive um bom pressentimento sobre isso. Então pedi a um dos meus amigos para me acompanhar até em casa. Ele é jogador de futebol, então é meio grande e eu sabia que se minha irmã tentasse fazer alguma gracinha ele estaria lá para me ajudar. Ele e eu somos amigos há muito tempo, então confio nele implicitamente e ele sabe literalmente tudo, incluindo o que mencionei sobre minha família. Então ele concordou em me levar para casa e minha irmã continuou me seguindo em silêncio, o que estava realmente me assustando. Então no meio do caminho de volta para casa decidi me virar e confrontá-la sobre o que exatamente ela estava tentando fazer. Ela me disse que não estava disposta a falar comigo sobre essas coisas na frente de um estranho, mas eu disse a ela que nem estava disposta a falar com ela. Ela então começou a me dizer que nossos pais estavam realmente estressados e chateados e que era tudo por minha causa e como eu estava me comportando. Então ela mencionou que ontem nossos pais finalmente disseram a ela que eu não voltaria para casa ou nem falaria com meu avô sobre apoiá-los novamente até que eles se recuperassem a menos que ela fosse expulsa de casa. E ela estava aqui para me confrontar sobre isso porque ela achava que eu estava sendo extremamente injusta. Achei ridículo da parte dela pensar que eu dignificaria isso com uma discussão, então apenas disse a ela que se eu não posso ser feliz ela também não pode. Essa é exatamente a lógica que ela usou para cancelar minha festa e acho que deveria se aplicar a ela também. Então me virei para voltar para casa, mas ela começou a gritar comigo e disse que eu era um ser humano horrível. Mas eu nem me dei ao trabalho de responder ou mesmo me virar. Continuei andando com meu amigo e fiz um gesto obsceno para ela. E acho que o fato de eu ter feito isso foi o que a irritou porque a próxima coisa que eu soube foi que ela tinha me atacado e eu estava no chão. Eu estava usando uma mochila, então pude sentir o peso dela, bem como o dela nas minhas costas. Felizmente meu amigo me protegeu literalmente porque em segundos senti minha irmã sendo levantada e quando finalmente consegui me levantar e me livrar da poeira vi que meu amigo estava literalmente segurando um braço dela para longe. Ele mal tinha suado. Então acho que estava certo em pedir para ele me acompanhar até em casa já que minha irmã sempre teve uma tendência violenta e eu sabia disso. Fiquei extremamente irritada por ela ter pensado que poderia me atacar e sair impune. Então caminhei até ela. Dei um tapa muito forte e disse que se ela tentasse fazer algo engraçado novamente eu a denunciaria à polícia. E com todos os problemas que ela já causou para seus queridos pais tenho certeza de que eles não apreciariam mais. Ela ainda teve a audácia de tentar continuar discutindo comigo. Mas depois disso meu amigo e eu continuamos a andar e depois daquele tapa, ela não me perseguiu mais. Quando cheguei em casa, contei tudo ao meu avô e ele estava prestes a chamar a polícia. Mas eu disse a ele que nem valia a pena. Ela era apenas uma perdedora e tenho certeza de que ela aprendeu a lição. Além disso, tenho certeza de que ela já estava em uma posição arriscada em relação aos nossos pais. Finalmente contei ao meu avô sobre o que eu tinha dito aos meus pais, a condição que eu tinha imposto a eles,
Pensei que meu avô ficaria chateado, mas ele literalmente riu junto comigo porque achou que era realmente inteligente e concordou que meus pais definitivamente merecem ser incomodados. Então foi isso. E mesmo que eu esteja me sentindo um pouco dolorida por ter sido empurrada no chão, me senti bem por finalmente poder dar um tapa na minha irmã porque ela totalmente mereceu isso e já estava demorando muito. Agora só espero que meus pais e minha irmã tomem isso como uma lição e me deixem em paz. Atualização 3. Ei, então, já faz quase um mês desde que me mudei e em setembro devo começar a faculdade, então só vou morar com meu avô pelos próximos meses já que a escola acabou oficialmente e tive minha formatura do ensino médio alguns dias atrás. Meu acompanhante para o baile foi meu namorado, o amigo jogador de futebol que eu falei na minha última atualização. Sim, alguns de vocês adivinharam e eu só queria tirar esse pequeno detalhe feliz do caminho antes de entrar no que aconteceu com meus pais e minha irmã. Então, depois da minha briga com minha irmã, recebi uma mensagem dos meus pais 2 dias depois dizendo que eles tinham chegado a uma conclusão sobre o que queriam fazer e que iam deixar minha irmã continuar morando com eles porque eu claramente não era o tipo de pessoa que eles queriam. Perto dela, já que eu sempre fui ciumenta e mesquinha, eles me disseram que a única razão pela qual eles queriam que eu voltasse era porque precisavam do apoio financeiro do meu avô, mas o irmão mais velho da minha mãe decidiu entrar como sócio e investidor no negócio, então eles não precisavam mais disso e nem me queriam por perto. Tenho certeza de que eles pensaram que isso iria magoar meus sentimentos, mas eu já sabia sobre suas verdadeiras intenções desde o início, então essa revelação não fez absolutamente nenhuma diferença para mim e eu nem respondi aquela mensagem. E acho que o fato de eu não ter respondido os incomodou porque eles me enviaram outra mensagem algumas horas depois dizendo que iam me bloquear agora porque eu era um ser humano horrível assim como minha irmã havia dito. Não só eu era horrível e insensível, mas também era violenta e ingrata. Violenta porque obviamente eu tinha dado um tapa na minha irmã no outro dia e não foi nenhuma surpresa que eles escolheram ignorar o fato de que minha irmã foi quem me provocou e me atacou me empurrando no chão, ou melhor ainda, eu nem acho que eles sabiam sobre isso porque minha irmã não deve ter contado a eles. E ingrata porque depois de tudo que meus pais fizeram por mim eu ainda tive a audácia de agir como se eles fossem pais ruins. Eles trouxeram à tona como me criaram e gastaram tanto dinheiro me alimentando, me mandando para a escola e me vestindo. Eu realmente não entendo por que os pais trazem à tona coisas assim quando estão em uma situação difícil porque acho que é basicamente o mínimo que eles podem fazer por seus filhos e isso não os torna especiais. Mas acho que na opinião dos meus pais eles acham que o mínimo é mais do que suficiente e eu deveria tratá-los como meus salvadores por tudo isso. De qualquer forma, eu realmente queria responder a isso, mas decidi não fazê-lo porque seria apenas um desperdício do meu tempo. Então antes que eles pudessem me bloquear eu os bloqueei primeiro e agora terminei. Meu avô e eu estamos vivendo muito felizes e até agora fui aceita em muitas faculdades da minha escolha. Ainda estou esperando a resposta de algumas das melhores e meu avô cobrirá todas as despesas como ele me prometeu anteriormente. Ainda estamos tentando entrar no ritmo de viver juntos porque ainda me encontro ficando brava com ele ocasionalmente por não me tirar de meus pais antes, mas pelo menos ele está tentando consertar isso. Mais tarde na vida ele deve ter tido suas limitações também e eu sei que ele realmente se arrepende de não ter sido capaz de me ajudar quando eu realmente precisava. Mas agora estamos trabalhando nisso juntos para que eu nunca mais tenha que lidar com meus pais sozinha novamente. Espero que eles nunca mais entrem em contato comigo também. Atualização 4. Oi, já faz um ano inteiro desde minha última atualização e muito obrigada por todos os comentários adoráveis e mensagens de apoio. Estou indo muito bem agora e pelo que sei toda a minha família cortou relações com meus pais e minha irmã. O lado da família da minha mãe ainda mantém contato com eles, mas graças ao meu avô ninguém do lado do meu pai fala mais com eles. A maioria das pessoas não sabia da maneira como eu estava sendo tratada porque eu nunca falei sobre isso. Mas depois que meu avô começou a dizer às pessoas que não estava mais em contato com meus pais elas começaram a descobrir exatamente por que tivemos essa briga e meus pais acabaram sendo ostracizados. Não acho que eles tenham alguém para culpar por essa situação além deles mesmos, então você sabe, é karma eu acho. Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que minha irmã tem feito, mas ouvi de algumas pessoas que ela se mudou e está morando sozinha desde a semana passada. Para ser honesta, essa é a notícia que me lembrou de atualizar vocês aqui. Meu namorado e eu ainda estamos juntos e nos encontramos no fim de semana já que eu volto para casa todo fim de semana porque minha faculdade é bem perto. Fiz muitos amigos aqui e realmente me sinto uma pessoa totalmente nova para ser honesta. Meu avô e eu também conseguimos trabalhar em nosso relacionamento e estamos mais próximos do que nunca. Agora ele é minha pessoa favorita no mundo inteiro e não acho que nada possa mudar isso. Ele cometeu seus erros no passado, mas bem, quem não cometeu? Eu o perdoei e seguimos em frente. Então sim, estou realmente feliz agora. Obrigada pessoal.